Não sei se tem que mandar o link de novo pra mim, alguma coisa assim, um novo link, sei lá. Eu acho que tenta entrar de novo. É que agora tá certo, prof. Eu não Não, sei. não te removeu, né? Você tá aí. Beleza. Então pode começar. Boa noite, colegas. Não sei se vocês ouviram, o nosso trabalho é sobre a Brumadinho, o rompimento da barragem da Vale, e eu vou falar um pouquinho sobre a breve história sobre a barragem. O nome Brumadinho, ele se deriva do nome do povoado que deu origem à cidade. E a região do Vale do Paraupeba foi ocupada por bandeirantes no final do século XVII. Nessa época, eles foram fundados os povoados de São José do Parapueba, Piedade do Parapueba, Aranha e Brumado do Paraopeba, também conhecido como Brumado Velho. Então, esse nome ele deve-se às brumas comuns em toda a região montanhosa em que se situa o município, especialmente no horário da manhã. Ela foi construída em 1976 e a barragem de Brumadinho ela tinha 25% do volume de Mariana. Segundo o site da mineradora Vale, a barragem principal que rompeu, ela tinha capacidade de 12,7 milhões de metros cúbicos. Próximo colega. Boa noite, prof. Eu vou falar um pouquinho sobre a localização e a finalidade. Então, a barragem ela se encontra em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Sua finalidade era de um depósito de rejeitos provenientes da mineração e do ferro. O sistema que era usado na barragem era o alteamento a montante, que permitia que o dique inicial seria ampliado para cima quando a barragem ficaria cheia. Nesse sistema de alteamento, a barragem vai subindo na forma de degraus, como se fosse uma escada, conforme ela vai aumentando o volume dos rejeitos. Próximo. A Rosângela. Oi, prof, desculpa. É porque deu um pane aqui no meu celular. Oi, prof, desculpa, tá? É que tinha travado. Professora, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu. O rompimento da barragem de Brumadinho é uma das mais tristes capítulos da história de desastres ambientais que já aconteceu. É uma barragem pertencente à mineradora da Vale, que ela se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Ela desencadeou uma onda de lama que destruiu várias casas, vegetações, matou várias pessoas, vários animais. E a barragem do Brumadinho ela se rompeu. A segunda mineradora da Vale, ela estava inativa desde 2015, que foi o último ano que recebeu rejeitos. Então, no caso, ela estava inativa, né? Então, em 2015 foi o último ano que recebeu rejeitos. Ainda de acordo com a empresa, a barragem era segura e possuía documentos que comprovavam essa condição. Então, segundo a Vale, Brumadinho ela tinha uma documentação, né, que desde 2015 ela não recebia rejeitos e que ela era segura, segundo a Vale, né? E no dia que aconteceu isso foi tão rápido que aconteceu tudo isso que eles não tiveram nem tempo de ligar a sirene para avisar os trabalhadores, a população. Foi tudo muito rápido, né? Então até houve muito questionamento sobre isso, se era para ser uma coisa segura, porque que nem a sirene nem o alarme foi ligado. Então quando aconteceu isso foi tudo muito rápido, que daí levou tipo, casas, né? Matou muitas pessoas. Foi uma coisa bem rápida mesmo. Próximo. Pode ir o próximo. Tá, então eu vou falar aqui como aconteceu, que de acordo com os especialistas, o rompimento ocorreu devido a deformações na estrutura da barragem,
Então, eles apontaram ainda uma redução de resistência em determinadas áreas da estrutura devido à infiltração das chuvas fortes que haviam caído na região nos dias anteriores à tragédia. Então, chovia bastante lá e o rompimento ocorreu por causa das deformações que haviam nessa barragem. E aí um especialista, o Peter Robertson, ele disse que a barragem era essencialmente muito íngreme e muito úmida, e o material retido pela barragem era fofo, né? Ou seja, era lama saturada e muito pesado e de comportamento muito frágil. Então é isso que ele destacou. Pode passar, Marcelo, fazendo favor. O primeiro parágrafo aqui a Rosângela já falou, que foi muito rápido, não deu tempo de tocar a sirene nem nada, e destruiu vegetação, casas, matou pessoas e tudo mais. E ainda eles apontam uma redução de resistência em determinadas áreas da estrutura, devido à infiltração das chuvas fortes que haviam caído na região. E isso, ele tem um nome que é conhecido como CREP, carga constante que provoca deformação, e a pequena redução de força em uma zona insaturada pela perda de sucção devido às fortes chuvas. Então era uma barragem comprometida já, e com as fortes chuvas, como eram rejeitos, eles empurravam contra o muro esses rejeitos. Aí foi que houve o rompimento. Próximo. Marcelo, prof. boa noite. Só um Boa pouquinho. noite. Como que vocês fazem para ver a apresentação que o Marcelo está fazendo, que eu não estou conseguindo aqui? Para nós está aparecendo, professor. Não aparece eu? Professora, você tem que ir no nome do Marcelo e clicar em fixar na tela. Ele vai fixar a apresentação dele. No caso, eu posso sumir daí, né? Melhor. Isso. Não, só tem um M bem grande aqui de Marcelo. Tem certeza? Eu vou parar a apresentação e colocar de novo, então. É porque eu tentei mexer aqui, e daí como se eu fosse fazer uma apresentação. Não, mas pode olhar aqui, professora, do nome onde é que tem a lista das pessoas. Tem um clipezinho assim para você. Agora sim, tá? Apareceu. Beleza. Pode dar na. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Então, eu vou falar sobre os efeitos imediatos para a sociedade e natureza. Então, o rompimento da barragem Brumadinho, ela devastou aproximadamente 125 hectares de floresta, que daria ali mais ou menos... Dali, assim, a Tara e o Murilo estão com o microfone aberto e tá dando uma interferência bem grande aí. Pronto, pode continuar. Quer que eu comece de novo, professora? Então, voltando. O rompimento da barragem em Brumadinho, ela devastou aproximadamente 125 hectares de floresta. Isso daria mais ou menos 125 campos de futebol. Esse relatório foi divulgado 4 dias após o rompimento da barragem. Foi deixado, então, cerca de 87 mortos e 276 desaparecidos, que foram entre os trabalhadores e pessoas que estavam ali próximos, né? A barragem, ela apresentava um volume de 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Então, em razão à velocidade e a quantidade de lama e rejeitos que foram lançados na região, acabou sendo destruída uma grande parte da vegetação local e deixou o solo infértil, né? Afetou a fertilidade do solo, porque a lama, ela cria uma camada grossa e seca, né? Depois de algum tempo. Então, dificilmente vai crescer árvores em abundância e as outras vegetações que tinham, né? Também causou a morte de diversas espécies de animais, né? Já que ali abrigava uma grande área de Mata Atlântica, né? Então tinha uma grande biodiversidade de animais. Esses rejeitos,
eles acabaram atingindo o rio Paraopeba, que é um grande afluente do rio São Francisco. Esse rio Paraopeba, ele era um dos principais sustentos de uma aldeia indígena chamada Naoxuan. Ela continha 27 famílias e foi o principal epicentro da catástrofe, já que essas 27 famílias retiravam sustento dali. Quando a lama e os rejeitos chegaram ali, eles se desesperaram, né? Porque eles pensaram, da onde que eu vou tirar agora, né, o nosso alimento? Essa aldeia indígena, ela ficava a 22 quilômetros de Brumadinho. Então, uma reportagem que foi feita pela BBC News Brasil, que eles ouviram alguns médicos, eles alertaram as pessoas para o risco de infecção e contaminação da água, né? E que no futuro próximo, as pessoas poderiam até ter câncer e doenças autoimunes por causa que a água não ia ficar 100% limpa por causa dos rejeitos da mineração que foram carregados com ela. Eu passo a palavra para o próximo colega. Boa noite para todo mundo. Então, assim, efeitos a longo prazo para a sociedade e natureza. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Tá. eu acredito que sim. Vai lá. Tá bem. Então, assim, conforme a Thalia estava falando, né, a lama foi seguindo, ela acabou indo em rios e deu sequência a como o rio vai indo, ele vai atingindo diversos rios para frente, né? Então, aconteceu que os vários cientistas estavam investigando e estudando o Rio São Francisco porque poderia causar danos genotóxicos e mutagênicos em filhotes de anfíbios, conforme ia chegando. Deixa eu continuar. Um problema muito grande que foi visto foi assim, foi cobrado da empresa que eles fizessem um investimento para fazer a recuperação da vegetação que tinha sido destruído. Mas como o investimento é muito alto e diversas árvores que foram destruídas ou a vegetação que foi destruída é uma coisa que só nasce ali, esse é um investimento muito alto e as pessoas que faziam esse investimento acabavam utilizando não a vegetação original, e sim outras mais baratas e que não fossem as corretas, porque era difícil de conseguir. Então, um problema que o pessoal acabou percebendo aí no futuro foi que não houve o investimento correto, não teve a recuperação da vegetação original. E um efeito a longo prazo seria como eles lidaram com as pessoas, porque quando aconteceu o problema, a empresa foi lá, pagou a indenização para as pessoas e tudo mais. Então, assim, as pessoas acabaram recebendo um valor e indo lá e tentando seguir a vida em diante. Mas o que acontece? Quando você passa por um trauma desse, você perde pessoas, você perde tudo que você conquistou com tanto sofrimento, o que eu acredito que foram anos que as pessoas trabalharam para conquistar sua casa, seus móveis, tudo que elas tinham. Quando aconteceu isso, é um trauma muito grande. Não adianta, não adianta eles receber somente a indenização. Isso não vai apagar o fato do que aconteceu. Então, isso gera problemas psicológicos, onde as pessoas podem ter depressão, ansiedade, problemas psicológicos em lidar com esse momento, porque ninguém foi lá e cuidou deles para eles terem um acompanhamento psicológico. O pessoal simplesmente vai, paga a indenização e vai embora, como se nunca tivesse acontecido. É apenas uma coisa que aconteceu e ficou no passado. Então, o que acontece? Não tem aquele cuidado com as pessoas, foi uma coisa só ali na hora. Então, o que aconteceu, foi pago e foi esquecido. Simplesmente as pessoas são esquecidas, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito complicada, porque eles precisam de ajuda, querendo ou não. Se a gente passa por trauma, precisa de um acompanhamento, precisa de ajuda. E simplesmente as pessoas são esquecidas conforme o tempo vai passando, né? Então, seria interessante que a longo prazo tivesse um acompanhamento, ou a empresa própria
desse, né, um apoio, não só de indenização, mas conforme passasse 1, 2 anos, saber como as pessoas estão, né? Então, o que aconteceu muito foi isso, foi a perca da vegetação, onde não foi investido corretamente, são as doenças que foram aparecendo conforme o tempo, né? Porque nada se apaga tão rapidamente, leva anos. Então, é isso aí, os efeitos a longo prazo. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. O que mudou para as demais barragens para evitar novos rompimentos. Após o desastre, o rompimento da barragem de Brumadinho, a Vale, empresa responsável pela exploração, garantiu que está investindo milhões para a reavaliação das demais barragens que pertencem à empresa para evitar e manter em segurança a integridade das demais barragens. Isso é as ações da Vale, né? Fora que quando houve o rompimento, toda a questão de valores que se integrou a esse desastre foi cobrado pelo governo a Vale que custeou, se não tudo, né? A maioria dos investimentos, desde bombeiro, desde de toda assistência técnica sobre o desastre, foi cobrado a Vale posteriormente. E assim, não somente a Vale tem tomado atitudes de monitoração, as demais empresas, assim como a Vale tem adotado essa mesma responsabilidade após o desastre. O Brasil passa a ter uma nova política nacional de segurança das barragens. Tem a sigla ali com o nome. Com a entrada da Lei 14.066 de 2020, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a nova norma surgiu do PL 550/2019, apresentado pela senadora Leila Barros, após o rompimento da barragem Vale de Brumadinho. O governo entendeu, né, um pensamento lógico, que toda estrutura, por mais resistente que ela seja, ela com o tempo acaba se degradando. Foi o que aconteceu com a Vale, que era uma barragem que acabou se degradando, a estrutura, por mais forte que acabou se rompendo. Então, ficou estipulado com a nova lei, fica proibida a construção de barragens do tipo e montante usado em Brumadinho e Mariana. O método ocorre quando... Só um minutinho que eu tô sem óculos, professora, por isso que às vezes eu não leio direito. Quando os diques de contenção se apoiam sobre o próprio rejeito depositado. Todas as barragens construídas dessa forma devem ser desativadas até 25 de fevereiro de 2022. Então, além de ser proibida a construção de novas barragens, as que estão em atividade até 2022 têm que ser inativas. Seria mais ou menos isso. Então aí temos um exemplo na imagem de uma barragem de rejeito a montante. Essa não é a de Brumadinho, né, mas é um exemplo, é a mesma coisa, muito parecido. Então, a barragem de Brumadinho e de Mariana foram exemplos de grande negligência tanto das empresas de mineração quanto do poder público em relação a seus monitoramentos e leis para garantir que esses rompimentos nunca tivessem ocorrido. Muitas vidas humanas e animais foram perdidas, além dos danos ambientais, que, de acordo com alguns estudos, nunca irá se restabelecer a vida na região, pois o minério de ferro contamina o solo e a água por tempo indeterminado, principalmente o solo. A partir desse rompimento, o poder público e as mineradoras criaram diversas ações para que não ocorra isso novamente, pois existem muitas barragens desse tipo a montante espalhadas pelo país. Garantir a segurança e o respeito ao meio ambiente e à vida em geral é de extrema importância e isso deveria ter ocorrido desde a construção das barragens. Devemos prezar então pelo nosso meio ambiente, respeitar e ser responsável por tudo o que acontece com o mesmo, garantindo a capacidade de produção atual sem comprometer as gerações futuras. Nós, como administradores, então, nós temos que ter essa responsabilidade social e ambiental, né? Pois eles tinham administradores também na empresa, né? E aí, por vezes, acabaram negligenciando isso. E deu no que deu, né? Eu acho que nós não devemos perder a essência que a gente adquire na faculdade, né? Com as matérias em relação à responsabilidade social e ambiental.
Né, nossa parte seria isso, professor. Então, tá prontinho, beleza? Beleza, pessoal? Deixa eu me achar aqui. Cadê? Obrigada pela participação, então, de todos do grupo, pelo que eu vi aqui todos, anotei aqui todos que participaram. Bem importante essa abordagem histórica de vocês e também a questão dos impactos, né? Tanto ambientais, e era esse o intuito mesmo, que vocês pudessem observar não só os impactos ambientais, que foram muito grandes, mas também esses impactos sociais que ficam aí para a vida toda, digamos assim, né? Para sempre. É algo que não vai mudar. Então, além do impacto ambiental, nós temos os impactos sociais que muito bem foram discriminados e citados aí pelo grupo. Não vou me estender muito, porque eu acho que o grupo falou necessariamente o que era preciso. Eu quis fazer isso para que vocês tivessem também essa noção do outro lado, principalmente com relação aos desastres ambientais, que é um assunto um pouco mais palpável, são assuntos que nós acabamos vivenciando aí por um período, né, de perto, todos nós vivemos o sofrimento desse povo junto com eles, né, de forma remota, eu diria, mas vivemos também, tá? Então, agora nós iniciamos a apresentação do segundo grupo. Não sei quem é o responsável, se não tiver arquivo não tem problema, tá? O arquivo era opcional, então vocês podem só dar início à apresentação de vocês sem necessariamente ter um arquivo aí para me mandar, tá? Quem vai iniciar, então? Quem é o responsável pelo início da apresentação do segundo grupo? Sou eu, prof. A Ferma Lacarne vai fazer a apresentação. Só um pouquinho. Então, tá bom. Oi, gente. Oi, Fernanda, pode dar início. Tá. Eu vou fazer, então, a apresentação. Se a Fer ia fazer a apresentação lá, então eu vou falar o que eu tenho aqui, tá? Daí cada um depois tem o seu material em mãos, tá? Então, boa noite a todos. Nós somos o grupo da Barragem de Fundão. O grupo é composto por mim, Fernanda Laura, pela Daiane Ribeiro, pela Fernanda Nayara, pelo Everton, Aline, Camila, Daniela Aparecida, Fernanda Malacarne, Júnior Ziller e Lucas Vinícius, Franciane e Cristina. Então, o que aconteceu na barragem de Fundão? Que no dia 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem, né, da mineradora Samarco, que ela está localizada no complexo minerário de Germânia, em Mariana, Minas Gerais. Com isso, um mar de lama passou e levou tudo que estava pela sua frente, destruindo tudo que se imaginasse, casa, plantação, vida, sonhos, e entre outras coisas, né, animais, tudo, né. Considerando que temos aproximadamente 800 barragens de rejeito no Brasil, e com esse rompimento deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama, que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais. Também a barragem ela começou a construção de forma irregular em 2007, né, sem apresentação do projeto executivo aos órgãos de licenciamento e fiscalização de Minas Gerais. Segundo denúncias daí que depois do rompimento teve, né, que eles obtiveram a licença prévia para construir fundão, sem apresentar o projeto executivo da obra. Então, na verdade, dá para dizer que foi uma coisa mal elaborada, né? Mas vou passar minha palavra para a minha colega Daiane para continuar a apresentação. Boa noite. Então, a barragem de Fundão, ela abrigava cerca de 56,6 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito. Desse total, 43,7 milhões de metros cúbicos vazaram. Os rejeitos atingiram os afluentes e o próprio Rio Doce, destruíram
distritos e deixaram milhares de moradores da região sem água e sem trabalho. Esse foi o maior desastre ambiental causado no Brasil. Apenas um mês depois, foram retiradas 11 toneladas de peixe morto. 8 foi em Minas e 3 no Espírito Santo. E 3 anos depois, esses estados ainda sentiam os impactos ambientais que foram causados. E agora eu vou passar a palavra para o Júnior. Boa noite, prof. Eu vou falar, então, os outros 2 últimos tópicos, então. 22 pessoas e 4 empresas respondem na justiça pelo desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem da São Marco, e uma delas por homicídio. Em extensão e volume depositado, Fundão era a segunda maior barragem da empresa, atrás apenas da barragem de Germano. Assim como a sociedade, a Samarco buscou compreender o que levou a um rompimento sem precedentes como este. Em especial porque, conforme a última auditoria realizada em julho de 2015, para atender a legislação federal 12.334 de 2010, a portaria 416 de 2012, a legislação estadual da Copan, a barragem de Fundão estava estável. Então, acho que aí ocorreu um grande desentendido, né? Porque o que diz aí esse último slide, ele deixa claro que a barragem ela estava em condições plenas para ser utilizada, né? Mas não foi isso que aconteceu, ela acabou se rompendo e provocando esse grande desastre ambiental aí no Brasil, né? Essa foi a minha parte, então eu passo a palavra para o próximo. Boa noite a todos. Então, eu vou falar o que poderia ter sido feito para ter sido evitado, né? Então, assim, na época que foi em 2016, poderia ter sido evitado. O homem foi à Lua e o Brasil ainda não se compromete veemente com a preservação de riscos ambientais. Não nos preocupamos com os desastres e, por isso, nunca estamos preparados para lidar com eles. Só que no caso dessas... Oi? Eu tô falando com o microfone desligado, meu Deus. Desculpa, prof. Não. Tá ligado, Dani? Tá tudo certo. E tava aqui para mim mostrando que tava desligado. Tá, vamos lá, então. Então, assim, ó, mas no caso, isso não pode ser chamado de desastres, né? Porque eu acredito que desastres é quando acontece coisas naturais, né? Do tempo, sei lá. Então, isso aí é negligência mesmo que aconteceu. Isso é falta de respeito até com o ser humano, né? Porque, como diz, né, o homem foi à Lua e ainda não conseguem ter regras, né? Tipo, não consegue fiscalizar um órgão, não tem um órgão competente para isso, para ficar fiscalizando sempre e com seriedade, né? No caso da mineradora Samarco, a empresa havia sido notificada do que se fazer. Tipo, não aconteceu do dia para a noite. Isso já estava sendo até por cima dos panos, por baixo dos panos um pouco, já estava sendo verificado, né? E eles já sabiam o que tinham que fazer, né? E muito tempo antes da lama tomar conta da comunidade de Bento Rodrigues. Especialistas afirmaram que o plano de emergência para monitorar a barragem do Fundão foi recusado pela empresa mineira em 2009, porque era caro demais. Então, aí mostra bem o descaso que eles, né, fizeram com todos esses acidentes que estão sendo causados. Porque mesmo eles sabendo que tinha que tomar uma providência que isso poderia acontecer, eles não quis nem saber. Eles quiseram, na verdade, pagar o preço, porque acharam caro demais o projeto que seria eficaz, para, de repente, não acontecesse isso. Mas aí, agora, será que vai ficar mais barato ainda? Tipo, com tudo que aconteceu para eles, ter deixado ser causado tudo isso? Então, a barragem é uma construção que está sempre em risco. Basta entender
que ela comporta fluidos que vão tentar escapar constantemente. É por isso que é necessário estar preparado para o pior em todos os momentos, argumenta Fonseca. Consultor especialista explicou que a estratégia elaborada pela RTI contava com a implementação de um sistema completo, seguindo os modelos internacionais e que previa a formação de um comitê técnico de profissionais de geotécnica que se reuniria mensalmente para avaliar a situação das barragens, inspeções diárias das estruturas por técnicos, acompanhamento computacional constante para apontar as necessidades de construir ou reformar diques, muros, piscinas de contenção e paredes de desvios. Análise de característica dos moradores que viviam próximo da barragem, simulações com a população para treiná-las em caso de acidentes, além da instalação de sistema de alarme para alertar a população sobre os riscos emitentes do rompimento de alguma barragem. A cúpula da Samarco, contudo, recusou o plano de emergência por 2 motivos principais, que no caso foram o valor, né, que ia custar muito caro, que ia custar em cerca de 5 milhões. 5 milhões. Então, assim, eles tinham como evitar tudo isso, mas não evitaram por falta de respeito e negligência com a população, né? Então, minha parte seria mais ou menos isso, que aí a Aline, eu acho que gravou a dela. Então, professora, eu vou agora, então, né, vamos passar para as possíveis causas, né, das ações ou emissões. E conforme a leitura de alguns pareceres que foram disponibilizados pelo IBAMA, chegou à conclusão que o desastre ele ocorreu por ambos os fatos. As ações fraudulentas, né, da empresa Samarco, frente aos relatórios, laudos e as pesquisas, levaram à omissão da real situação em que a barragem realmente se encontrava. Nos pareceres disponíveis no site do IBAMA, é ressaltada a cobrança por parte do órgão para a divulgação da real situação, mas a Samarco sempre omitia e não disponibilizava os materiais necessários para que o IBAMA fizesse o levantamento e as vistorias necessárias, o que veio a acarretar em um desastre de grandes proporções e que atingiu impiedosamente todo o ecossistema riquíssimo que tinha ali naquele ambiente, né? Como tem pouca coisa, né, não tem muito o que fugir, é um parecer desse aqui do IBAMA, né, das causas, então não tem mais muita coisa que anexar. A Fernanda Floriano, ela pesquisou e eu estou apresentando, então essa parte foi feita em dupla, professora. Se ela quiser também comentar alguma coisa sobre. Tranquilo, obrigada. Fala, Fernanda. Ai, prof, boa noite. Boa noite. Não, eu pesquisei lá no IBAMA diretamente e eles escreveram que era sempre, o IBAMA sempre pedia os relatórios para a Samarco de como estava a situação da barragem, de como estava o andamento, e foi constatado depois, provavelmente pelos laudos, né, que eles nunca forneciam, então, a real informação de como a barragem estava. Eles sempre omitiam, de alguma forma eles buscavam omitir o que estava acontecendo, como que a estrutura estava. A gente sabe que aconteceu também, né, por talvez um fator relacionado ao ambiente, mas pela minha leitura, foi realmente por omissão da Samarco, né, e aí acarretou todo esse desastre. O Rio Doce foi bastante afetado. Eu morava lá no Espírito Santo e eu tinha bastante amigos lá e eles falavam bastante sobre, e aconteceu uma coisa foi bem triste nessa parte, assim. Seria isso? Agora acho que a parte da Aline pode ser apresentada. Tá, a Aline eu já anotei aqui, que ela vai me mandar um áudio, tá? Tá liberada, não é o combinado, né, para quem ia participar da Semana Empresarial. Mais alguém?
Prof, a Ferma Lacarne acabou de chegar, ela estava voltando do trabalho e ela perguntou se dá para colocar a apresentação agora, pelo menos pra eu e o Lucas terminar, pelo menos para a gente mostrar as imagens que a gente colocou. Sim, no caso falta quem apresentar? Falta eu e o Lucas. Tá, e a Fernanda? A Fernanda, ela ficou com a parte da apresentação. Inicial? Isso, não, a apresentação do material que a gente fez, né? É que o problema é que ela teve um compromisso pessoal e ela acabou se atrasando para chegar em casa. Ela me avisou aqui agora ela avisou que ela tinha acabado de chegar. Tá, ela entrou, Entrou, né? Então, acho que dá para Fer colocar a apresentação, dá para esperar um minutinho só para ela colocar? Pode sim. Eu vou colocar agora, tá? Só um minutinho. Não sei para vocês, mas para mim ainda não está aparecendo. Ah, agora sim. Apareceu, prof? Sim. Vai me mandar esse arquivo daí, Fernanda, né, para eu anexar no Moodle, né? Sim, já te encaminho, prof. Se quiser me mandar pelo ato, já manda que eu já anexo agora. Tudo bem, já lhe encaminho. Que no caso agora eu tô na chamada pelo celular daí, tá bom? Sim, depois, tranquilo. Tá. Então aqui, na apresentação do trabalho, a Fran já foi colocando algumas imagens. Nessa vida, o que aconteceu, né, a barragem, quando ela rompeu e começou a sair toda a lama, né? Pode ir passando, Fê. Aqui, que o Everton acabou de falar, do ecossistema riquíssimo, né, que foi destruído. Veja só como era antes e como ficou, né? Realmente foi uma devastação imensa. Nossa, tanto no lado social como no lado ecológico, né? A ideia aquilo que poderia ser feito, essa foi uma imagem que a Aline mandou para a gente, né, de pessoas protestando, enfim, né, que foi uma tristeza geral. E daí agora eu e o Lucas vamos falar, o Lucas vai começar com a parte dele, a gente vai falar aqui. Lucas, você pode começar e quais foram os impactos causados? Tá, boa noite, Pro. Então, como a Fernanda já tinha falado no começo, a barragem deixou 19 mortos, né? E no rompimento dela, quando ela abrigava cerca de 56,6 milhões de metros cúbicos de lama, né? E de rejeito. E desse total, 43,7 milhões de metros cúbicos vazaram, que era a mistura de composto segundo a Samarco por óxido de ferro, água e lama, né? E após ela percorreu 22 quilômetros do Rio do Carmo e alcançou o Rio Doce, deslocando pelo seu leito, que eu li ali que os biólogos falaram que vai demorar em média 10 anos para esse rio se limpar, né? Fran, quer continuar? Fran, cadê você? Ai, meu computador quis pregar uma pegadinha aqui, eu ia apertar o microfone e sumir a barrinha. Que raiva que me dá isso. Então, eu vou falar mais também, que todo mundo já falou bastante dos impactos
causados na natureza, né? Vou falar um pouco do que causou nas pessoas, né? Que foi mais ou menos também o que a Tayla falou, né? Esse foi um dos maiores desastres ambientais do Brasil, né? E apenas um mês depois foram retiradas 11 toneladas de peixe mortos, né? 8 em Minas Gerais e 3 no Espírito Santo, como ela havia comentado também ali antes, né? E também deixou milhares de moradores da região sem água e sem trabalho. 3 anos depois, esses estados ainda sentem os impactos ambientais, né? E, na verdade, Mariana e Brumadinho são municípios que dependem 80% e 60%, respectivamente, da mineração para suas receitas, né? Então, assim, eles dependiam disso para sobreviver e não tem, né? E o desastre não só envolve a lama de rejeitos, né? Mas também as perdas das receitas arrecadadas, né? Que se reflete na capacidade de oferta dos serviços essenciais também, como a saúde, né? A educação, o saneamento, que, né, não existe, né? Até, não sei se a Fer está mostrando ali, que eu estou em outra tela, as pessoas dormindo, né, em vários colchões distribuídos, e isso continuou por bastante tempo, porque simplesmente elas perderam as casas, perderam os empregos, perderam sua renda, não tinham de onde começar, né? E, além disso, né, a interrupção da cadeia econômica, que também era formada pelas pequenas e médias empresas que ficavam ali em torno, né, da prestação de serviços, da mineração, né, levou um declínio sistêmico da economia local e regional, né, e esses dois processos afetaram as populações e territórios de modo mais amplo ainda, né, gerando impacto sobre as condições de vida e situações de saúde, gerando, né, tensões, depressões, inseguranças, né, ampliação e agravamento das doenças crônicas, né, como um todo, como também a nossa colega Tayla comentou antes, né. E daí, com a elevação dos problemas, né, e necessidades da saúde, que estavam exigindo maiores investimentos financeiros, era bem exatamente quando a receita tendia a diminuir ao longo do tempo. Então, eles ficaram simplesmente, né, falando no dito popular, no mato sem cachorro, né, porque não tinha de onde tirar, né. Então, se estabelece, após o desastre, uma relação ambígua, que envolve sentimentos de repulso e traição, com o desejo de aumentar a punição e os custos para as empresas, que é normal, né, porque eles foram simplesmente largados lá, que não é só a parte ambiental que eles tinham que ter visto, é a parte social também, né, que não foi vista ali deles. Né. Aqui não foi, eu não vi nenhuma pesquisa que eu fiz comentários sobre sobre as indenizações. Então, assim, e depois que eles foram atingidos por essa tragédia, que perderam suas casas e vizinhanças, eles passaram a sofrer discriminação na cidade, com as vítimas passando a ser tratadas como culpadas pelo prejuízo causado, né? Enfim, com o fechamento temporário dessa marca, que era fruto de muitos empregos ali, né? E imagina, ainda eles sendo discriminados pelos outros, ainda levando a culpa de uma coisa que obviamente não foi eles que causaram, né, prof? Então, assim, é uma coisa que gerou além de, claro, né, todo o desastre ambiental que foi da fauna, da flora ali. Imagina as pessoas estarem sem ter onde morar, sem ter o que comer, ainda sendo discriminado. Então, eu acredito que gerou até uma criminalização, marginalização ali, né, porque vai saber o que vai acontecer com essas pessoas mais para frente, sem um acompanhamento psicológico, como também a Tayla falou, o meu assunto é bem parecido com o dela. E, assim, isso me tocou muito, porque eu fico imaginando você ser retirado da sua vida completamente do dia para a noite e ainda ser tratado como culpado. Então, assim, eu deixo essa reflexão aqui para o pessoal, essa é a minha parte, essa reflexão, assim, de quando uma pessoa está passando por necessidade, que nós, como a parte social também da administração, possamos ter esse lado, essa empatia de se colocar no lugar da pessoa e entender que aquilo não foi causa dela,
né, que aquilo pode ter sido, que ela está sendo uma vítima também, né, até pior do que as pessoas que só ficaram sem emprego, elas ficaram sem a vida delas e vida de muitos parentes, de muitos entes queridos e amados, assim. Então, eu acredito que o nosso governo falhou muito nisso, nessa questão social, sabe, prof? A minha parte é isso. Ótimo, Franciane. Muito boa essa tua reflexão final. Tem mais alguém para apresentar ainda? E nosso grupo não, prof. Não? Encerrou, então, né? Só a Aline que vai mandar gravar. Tá. Isso. Gente, é exatamente esse o intuito, como eu falei antes, dessa reflexão sobre a questão social, sobre a questão econômica, justamente no sentido de que esse olhar para o social também é necessário, principalmente quando você está diante de impactos, de grandes desastres, sejam eles naturais, que por óbvio, fenômenos da natureza, ou que poderiam ter sido evitados, ou e por culpa, né, por culpa do ser humano em si, acabaram por acontecer, né? Não foi possível evitar naquele momento, mas poderiam, com ações anteriores, poderiam ter sido evitados, né? Mas são os dois impactos, desastres ambientais recentes, que causaram esse impacto ambiental e social, por isso que eu quis trazê-los para a reflexão de todos nós, né? Não só de vocês, mas de todos nós, para que a gente pudesse fomentar esse assunto aí na nossa disciplina, tá? Então, nós nos despedimos por aqui, não sei se alguém tem mais alguma colocação para fazer. Encerramos, assim, a nossa avaliação bimestral. Vamos resolver as pendências que ficaram aí de alguns colegas que não apresentaram, já vou conversar, alguns já me chamaram no privado. E, então, na próxima aula, na segunda-feira, nós falaremos sobre os instrumentos da política pública ambiental envolvendo a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma importante lei aí acerca do meio ambiente no Brasil, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer? Se não, vou fazer a chamada aqui e a gente já pode encerrar. Aline? Não tá? Daiane? Presente. Daniela?